Bom dia, nesse dia 27 de dezembro, hoje das oitavas do Natal, que entra todo esse processo da promessa que se realiza e hoje então se concretiza a promessa de Deus definitivo, porque Deus sempre escolheu famílias, sempre foi dentro do núcleo da família que Deus quis habitar, começando com Abraão. Todos os relatos das escrituras, daquelas três partes que eu falei, que Deus dividiu a, a sua promessa em três períodos. Então, quando chegou a plenitude do tempo, então nasceu esse menino da promessa. Então, vocês poderiam perguntar assim: seu Pedro, quem é seu Pedro? Eu sou um pai de família, que tive 42 anos, né? Uma herança que eu herdei da minha mãe, Dona Ana Laurentina da Silva, com certeza que a minha mãe também, ela relatava que a sua mãe, veja bem, que esse, e não depende só de Deus para que o seu plano se concretize aqui na Terra, né? Nós temos que obedecer esse Deus que quis vir morar nessa família, que essa família hoje, que é a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, essa implante divino que nos enxerta, nos torna possível uma família de Nazaré se a gente preservar esse legado da promessa de Deus, ficar atento, cuidadoso, zeloso por essa santa família aqui que nos trouxe hoje, né? Se você celebrou o Natal das luzes, do nascimento de Jesus, hoje nós celebramos, então, essa confirmação. Se você passou o Natal contemplando Jesus, essa grande, magnífica acontecimento na Terra, então hoje você ficou atenta a esse legado. Então, aqui vamos falar do Eclesiástico, que essa coisa que aqui vai entrar o quarto mandamento hoje. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3 a 7, e capítulo 14, versículo 17. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama seu pai roga pelos seus pecados e cautela-se para não cometê-lo no porvir. Ele é ouvido em suas preces cotidianas. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Meu filho, ajuda a velhice do teu pai e não vos desgaste durante a sua vida, não provoque desgosto toda a sua vida. Então, a obediência da qual Deus passa um mandamento para o homem, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e deu ao Adão e Eva uma única ordem: me obedeçam, não dê ouvido a nada. Então, no transcorrer do tempo, a gente observou que Deus, mesmo o homem, tendo pecado e desobedecido a Deus, veja bem, mesmo o homem tendo desobedecido a Deus, Deus insiste. Ele insistiu. Nós é que somos cabeça dura. Ele insistiu a obedecer isso que ele disse. O Pai, nós pais, somos esse representante que nós, vejam bem, nós pais confirmamos o que Deus, ao fazer o homem viu que era bom, Deus coloca no paraíso essa obediência, que essa restrição que Deus fala no paraíso, é essa obediência que nós devemos a nossos pais e os filhos obedientes para com os filhos.
Isso está ligado lá na célula que Deus implanta no coração do homem. Veja que mesmo pecando, Deus não desiste. Logo em seguida, Deus já fala com Abraão. Começa a dar ordem a Abraão e vê que Abraão começa a obedecer a Deus. E essa obediência de Abraão até o filho de Isaac, quando estava pronto, cadê fogueira, cadê a ovelha? Veja que a obediência de Abraão foi tão grande que ele colocou o filho na fogueira e estava pronto para sacrificar o filho, e o anjo disse: não faça nada, Abraão. Veja como essa obediência de pai para o filho passa de geração em geração. Isso foi sucedendo. Olha José do Egito, que perdoou os irmãos. Olha só José, porque me parece que Raquel, que José, Israel, né, que é José, depois passou não, casa com duas mulheres, mas parece que José teve 2 filhos, os 2 mais moços, que é Benjamim e José, foram os filhos da velhice de José. E José ficou muito feliz e eles foram obedientes. Lembra que Benjamim não permitiu que deixasse o irmão abandonado? Mas a Deus já tinha um plano. Vamos ver então aqui no Eclesiastes, aqui no Sol. Portanto, como eleito de Deus, santo, querido, revestamos de entranha misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportem-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra alguém, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vosso coração a paz de Cristo, para a qual foste chamado, a fim de formar de um único corpo e sede agradecido. Muitas vezes, quando a gente fala em caridade aqui, muitas pessoas logo vêm dizendo que refletindo caridade é dar alguma coisa para as pessoas, algum presente, um vestido, um chocolate, como desses presentes. Aqui, eu quero dizer para vocês que essa caridade é a compreensão. A obediência terá consolo, né? Doçura, paciência, suportai-vos as ofensas, perdoai-vos mutuamente. Isso é o que o Senhor Deus quer. Então hoje aqui eu vou ler a leitura, mas é a mesma coisa. Do ano ímpar. Não vou ler a leitura que Jesus foi apresentado no templo, com pão de rola, oferecendo, né? E o Simeão fala aquela profetisa Ana, que faz todo aquele relato. Porque o evangelho é muito longo, eu vou ler isso mais curto. Um anjo do Senhor, aqui, aliás, desculpa, Mateus capítulo 2, versículo 13, capítulo 15, versículo 19 a 23. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e tua mãe, foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar-te o menino para matar. José se levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pela profeta: do Egito chamei meu filho. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, retorna para a terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se e tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel.
Ao ouvir, porém, que Arqueleu reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonho, retirou-se para a província de Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado o Nazareno. Por isso que o nome Nazareno. Então aqui, nós mencionamos o nome aqui, Judeia. Você lembra que uma passagem que Jesus ressuscita, Jesus menciona isso aqui. Vão lá, me esperem lá. A Judéia é a capital judaica do templo, por isso que Jesus, o lugar do seu pai que morava lá. Então aqui, a Galileia é um vilarejo que também cumpre-se aquilo que em Nazaré. Jesus nasce em Belém, vai para o Egito. Então nós temos aqui hoje todo o legado de uma Sagrada Família, que é a referência José. O que é um pai custódio? O que é um pai que não tem vínculo sanguíneo? Mas eu digo para vocês, se Jesus já tem o vínculo sanguíneo de um Deus, e essa representatividade de Deus nascido, carne e osso, aqui na terra, então cai tudo por terra a nossa geração genética de ter vínculo ou parentesco ou vínculo carnal. Porque Deus se encarna, então ele desqualifica toda a nossa vida. Por quê? Porque Deus é o Criador. Nós transmitimos, há um ato concebido, como meu pai, minha mãe, a minha mãe, um ato concebido, isso é um ato que é Deus concedeu. Conceber um filho a um pai e uma mãe é um ato divino. Mas Deus quis mais. Deus quis muito mais do que eu ter tido 3 filhos com a minha esposa. Deus quis ter mais. Além de ter essa família biológica, que é o legado na terra, que se expande, Deus quis mais. Eu quero, além dos mandamentos, da minha obediência, eu quero morar. Eu quero se fazer Deus para nascer no coração de cada homem, de cada mulher. Foi isso que eu disse no presépio. Então, gente, é uma incumbência muito grande. Olha, José, em sonho, eu sempre relatei meus sonhos. Escrevi um livro do sonho. Eu sempre não sabia no começo, quando os anjos começaram a falar para mim em sonho, me divertindo, dando que ia acontecer, olha, te cuida. Ele sempre estava me divertindo. E quando eu desobedecia, eles estavam atrás de mim. Ô irmão, o que é que essa pessoa está sempre me observando? Sempre em sonho. 1 ou 2. Sempre me bibliotando. Aí foi então que um padre disse: filho, teu anjo da guarda. Eu disse: minha Nossa Senhora. E eu estava achando que eles estavam me caçando lá, querendo interferir na minha vida particular. Olha só. Então José é esse homem que estava pronto para casar com Maria. Veio Deus, desposa a mulher de José. E o anjo disse a José: olha, José, o filho que vai nascer de Deus. Então aqui, lembrando para vocês que se não for enxertado, escuta bem, dentro da família, que hoje nós abordamos o 4º sacramento, que é obedecer pai e mãe, e esse sacramento do 4º está ligado no 1º mandamento de Deus, que daí Deus transfere para o 4º para nós. É a obediência de José a Abraão,
todos que sucederam anteriormente de nós. Então aqui diz assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Vejam, Nossa Senhora, já mesmo depois do parto, que é a mãe de Deus, ela já começa a ter os seus problemas. Tem que fugir, tem que proteger o menino. Olha a incumbência de José, de ser o guardião de Maria e de José, e por que não de Deus? Por isso, quando você preserva o sacrário da família em você, você é o guardião de Deus. Você já viu o que é isso? Você ser o protetor divino aqui na terra, que é a única criatura que Deus criou, que colocou esse selo da promessa dos nossos antigos, e agora se concretizou hoje. Ficar lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Essa coisa de perseguição, lá de Abel e Caim, essa tragédia se segue. Não precisa falar, né, das mortes. A família mais santa que já houve na face da terra nos é apresentada em apuro. Por isso, filho, quantas vezes eu tive em apuro? Minha mãe, relato desses imigrantes em alto mar, vindo para essa pátria brasileira. Quantos morreram pelo caminho, instalaram a sua família nessa terra? Quantas ameaças. É que Jesus se encarnou entre nós para vivenciar os problemas, parecido com aqueles pelos quais todas as nossas famílias passam. Vocês estão entendendo? Deus não veio só, gente, Deus não veio só se encarnar para ser um Deus. Deus também veio trazer os problemas para nós. Não, ele veio relatar os problemas. Ele sabia que ia ter esses problemas de fazer essa família aqui na terra. Veja, nada de milagres excepcionais. Deixam-se apenas guiar pela palavra de Deus. Nada, deixa. O que Maria, o papel de Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Pai, diga isso. Eis, meu Senhor, hoje, ilumina cada família, cada lar, que estão com dificuldade de relacionamento, de unidade, de perdão, de amor. Dai-me perseverança, Senhor, na meditação de vossa palavra, a fim de que seja eu também guiado ela em minha vida. Eu posso deixar a palavra de Deus diariamente. Porque vocês sabem que a palavra de Deus é o verbo. Deus transformou toda a obra sem palavra, assim como ele criou, e Deus falou pelas escrituras. A palavra é espírito, é verdade, o verbo de Deus encarnado, palavra, mandamento, sacramento, orientação, proibição. E daí, por último, ele quis se fazer menino, Deus, entre nós. Enfrentarei as dificuldades da vida buscando na palavra de Deus luz para a minha vida e para todos os outros. Essa música que eu acabei de fazer na sexta-feira passada, que Deus tem um presente para você, foi baseada nessa história, que um período desse ano, de junho para frente, eu passei por uma dificuldade muito grande. Então eu comecei a buscar esse Deus intensivamente e até sair dessa música. Eu quero dizer para vocês, olhem só, o maior presente que já se houve aqui na terra, primeiro, Jesus, Deus nos criando, delegando essa maravilha de homem e mulher para fazer uma família. Mas ainda Deus viu que não estava completo.
Aí Deus faz o seguinte, ele envia o Espírito Santo da obra da qual eu tinha criado, daquela vida que eu falei, e engravida uma mulher para habitar entre nós. Eis o verbo que habitou entre nós. Então hoje, filho, o maior presente, segundo, depois da obra de Deus à vida, Jesus, a família de Nazaré. Terceiro, a nossa família, quando é fecundada aqui na terra, com o santo lar, com a presença. Que Jesus, Maria e José, seja 2 guardiões, um em cada lado da porta, da sua casa, do seu coração, com a lança, para que não deixe nenhuma desavença, nenhum atrito, nada venha atrapalhar esse teu Jesus que está habitando em cada um de nós, em cada lar, em cada coração. Um abraço nesse dia da Sagrada Família, que eu digo, recebi da minha mãe um dom, ela transmitiu, que é o rosário, a palavra de Deus, e o dom, como eu disse, eu não sou padre, eu não sou nada, eu posso até dizer que eu sou um João Batista, que veio antes para falar do nascimento de Jesus, agora tem que ter um porta-voz para falar da sua segunda vinda. Eu quero ser esse João Batista, uma voz que clama nesse mundo de dor. E tem diferença? A presença de Jesus nasceu em carne e osso. A segunda vinda gloriosa será um Deus do mesma forma que ele subiu ao céu. Com 33 anos, você viu o que eu falei? Jesus não mudou a data desde o dia que ele partiu, porque ele é eterno, não precisa de calendário. Como eu disse, a partir do momento que Jesus é fecundado no seio da Virgem Maria, descongela o tempo, porque passa a crescer um Deus no nosso tempo, no nosso. E quando Jesus morre, desaparece o tempo, porque ele se torna eterno. Mas eu digo assim, Deus, ao se fazer menino, não deixou de ser eterno. E a família de Nazaré, escuta só, todo ser humano que hoje, nesse dia, tem uma imagem de Sagrada Família de Nazaré, quero dizer para vocês que a sua família é eterna aqui na terra. É uma sarça dele. É um dom, é a graça de Deus habitando entre nós. Todas aquelas pessoas que eu convivi esse ano, que eu maltratei, ou que eu não fui compreendido, ou que eles não me compreenderam. Quero dizer que a minha tentativa, que meu desejo de mal intenção seja perdoado. Se eu tive uma boa intenção para convosco, nesses dias, as músicas que eu fiz, mas se não foi por maldade, que eu não tive intenção de ofender, quero dizer de todo o meu coração, eu lhe perdoe, meu irmão, por qualquer ofensa que eu lhe causei nesse mundo, se um dia eu causei algum aborrecimento a alguém. Diante da Sagrada Família de Nazaré, diante desse menino, eu digo, um abençoado lar, que o Senhor Jesus, pela Sagrada Família, abençoe cada lar, cada coração, cada pai, cada mãe, cada filho. Amém.